Começa agora o FPA no ar. Ciência e arte para informar. Um programa da Universidade Federal do Pará em Castanhal, em parceria com a Atlântico FM. Boa tarde, ouvintes da Atlântico FM do programa UFPA no ar, Ciência e Arte para informar. Hoje, nos áudios, na mesa, o nosso queridíssimo Azul Popular, o Blue, e quem está apresentando o programa hoje comigo é o Rodrigo, né? A nossa companheira Paula continua com algumas demandas familiares, mas logo, logo ela estará de volta e vai um abraço nosso para a Paula. E hoje nós encerramos a série de programas dedicados à COP30. Hoje nós vamos falar logo mais de educação ambiental. E essa série de programas é exatamente para que você, ouvinte, querido e querida ouvinte, vocês possam estar sintonizados com este grande evento que inicia na segunda-feira na cidade de Belém do Pará e que vai tratar de mudanças climáticas e, evidentemente, também da participação dos países, principalmente os países ricos, em relação à nossa floresta amazônica, né? Como é que a nossa floresta pode salvar e deve salvar o mundo, mas claro, com a participação de todos que habitam este planeta Terra. E começando mais um programa que coloca a universidade, a ciência, a arte e a cultura mais pertinho de você, eu aproveito também para lhe convidar a nos seguir no Instagram, @UFPA no ar, e responder a nossa enquete do dia. Não esqueça, o nosso programa depende de você, querido e querida ouvinte. Você também pode nos mandar recados e perguntas no direct desse Instagram. E qual é o nosso tema de hoje, mais precisamente, Rodrigo? Boa tarde, professor Guilherme, boa tarde ao Azul, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Como já foi dito pelo senhor, o tema do FPA no ar desta sexta-feira é educação ambiental. No nosso primeiro bloco, vamos falar sobre a importância da formação de uma consciência crítica diante da crise climática e revisitar os momentos marcantes na história dessa agenda global, desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, até as políticas e desafios atuais no Brasil. No segundo bloco, a nossa convidada é a professora Maria Ludetana Araújo, doutora e pós-doutora em desenvolvimento socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, e que vai conversar conosco sobre o papel da educação na construção de sociedades sustentáveis e ambientalmente responsáveis. E no nosso último bloco, como de costume, você confere a nossa agenda cultural e acadêmica com eventos e oportunidades da Universidade Federal do Pará. Se você nos ouve pela 105.1 FM, não desligue o seu rádio, e se acompanha pelo site atlanticofm.com.br, fique por aqui porque o programa de hoje está imperdível. Educação ambiental. E o que é isso? No Brasil, a educação ambiental tem suas origens ligada, né, aos grandes movimentos internacionais de conscientização ecológica. O tema começou a ganhar força com a Conferência de Estocolmo, em 1972, primeiro grande evento global das Nações Unidas a discutir o meio ambiente como um direito humano, e se consolidou com a Eco 92, ou a Rio+20, a Cúpula da Terra, realizada na cidade do Rio de Janeiro, evidentemente no Brasil. Foi nesse contexto que nasceu a Agenda 21, um plano global para o desenvolvimento sustentável, que inspirou políticas públicas e mobilizou governos, escolas e comunidades em torno da ideia de que cuidar do planeta exige também educar para a sustentabilidade. Poucos anos depois, o Brasil deu um passo decisivo com a criação da Lei 9795, de 1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, PNEA, tornando a temática obrigatória em todos os níveis e modalidades de ensino. Mas os desafios continuaram como continuam imensos. As recentes enchentes no Rio Grande do Sul e as secas históricas na Amazônia, nos 3, 4 últimos anos, mostraram que o país ainda carece de uma formação cidadã voltada à compreensão e à mitigação dos impactos ambientais. Diante de desastres que evidenciam a falta de preparo coletivo e a ausência de políticas integradas, surge uma questão fundamental. A educação ambiental, caros e caras ouvintes, deve ser tratada apenas como um conteúdo escolar ou, de outro modo, ou complementarmente, como uma ferramenta real de transformação social e de construção de um futuro sustentável.
Os dados mais recentes reforçam a urgência de ampliar e qualificar as ações de educação ambiental no Brasil e no mundo. De acordo com o relatório Aprender para o Planeta, publicado pela Unesco em 2002, que é o braço da Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência, 55% dos países ainda não incorporam plenamente a temática ambiental em seus currículos escolares, o que compromete a formação de gerações conscientes sobre os desafios climáticos globais. No Brasil, o cenário também preocupa. Segundo o Censo Escolar de 2024, realizado pelo INEP, órgão vinculado ao Ministério da Educação, 34,2% das escolas brasileiras, ou o equivalente a 119.106 unidades de ensino, não desenvolve nenhuma ação voltada para a educação ambiental, o que indica uma lacuna significativa entre as diretrizes legais e a prática pedagógica cotidiana. Esses números revelam que, embora a educação ambiental seja prevista na legislação nacional desde 1999, sua implementação ainda é desigual e insuficiente para formar cidadãos e cidadãs engajados e engajadas na defesa do meio ambiente. Lamentavelmente é isso, não é, Rodrigo? Exatamente, professor Guilherme. Outro dado relevante vem do relatório de informações básicas municipais publicados pelo IBGE em 2023. Apenas 30% dos municípios brasileiros possuem uma política municipal de educação ambiental. A região sul apresenta o menor índice, com apenas 20% das cidades com políticas ativas, enquanto o centro-oeste lidera com 38,1%. No plano global, o relatório da década da restauração dos ecossistemas da ONU, de 2021 a 2030, aponta a educação como uma das 10 estratégias centrais para conter a perda da biodiversidade, destacando o papel da escola como espaço de transformação. No Brasil, o Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONEA, criado em 2003, busca integrar o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente em ações conjuntas que envolvam escolas, universidades e comunidades, mas o alcance efetivo dessas políticas ainda depende de investimentos contínuos e do fortalecimento da educação pública como instrumento de cidadania ambiental. A educação ambiental, segundo a Lei 9.795 de 1999, a qual já citamos no início do programa, é compreendida como um processo permanente de formação que busca desenvolver uma consciência crítica sobre as relações entre o ser humano e o meio ambiente, promovendo valores, atitudes e práticas voltadas à sustentabilidade e à cidadania ecológica. Mais do que uma disciplina escolar, a educação ambiental deve ser entendida como um eixo transversal da educação, capaz de integrar saberes científicos, culturais e éticos. O pesquisador Pedro Jacobi, em sua obra Educação, Meio Ambiente e Cidadania, de 1998, reforça que educar para a sustentabilidade significa articular justiça social, equilíbrio ecológico e desenvolvimento econômico, de modo a repensar o próprio modelo de sociedade e suas formas de consumo, produção e convivência. Já o conceito de ecopedagogia, formulado e explorado pelo Moacir Gadotti em seu artigo Ecopedagogia e Educação Sustentável, de 2016, propõe uma pedagogia do planeta, que reconhece a interdependência entre seres humanos e natureza, defendendo uma educação que reconhece e que é voltada à ética do cuidado, à solidariedade e ao respeito à vida em todas as suas formas. Essa perspectiva se aproxima da educação ambiental crítica, desenvolvida por Carlos Frederico Loureiro, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que entende a educação ambiental como instrumento político de transformação social, capaz de enfrentar as desigualdades e os conflitos ambientais a partir de uma visão emancipatória. Em síntese, pensar a educação ambiental sob essa ótica é compreender que a crise ecológica não é apenas ambiental, mas também social e civilizatória, exigindo novos modos de ensinar, aprender e habitar o planeta. Professor Guilherme, como a UFPA tem contribuído para o fomento da discussão acerca da educação ambiental? Bastante, meu caro e nobre Rodrigo. A Universidade Federal do Pará, a educação ambiental é trabalhada de forma interdisciplinar. Daí termos o curso de licenciatura em Ciências Naturais, ofertado pelo Instituto de Ciências Exatas Naturais, que tem papel fundamental na formação de professores comprometidos com práticas pedagógicas voltadas à sustentabilidade, à preservação ambiental e à construção de uma consciência ecológica crítica. Já o Núcleo de Meio Ambiente da UFPA, o NUMA,
se destaca por desenvolver projetos de pesquisa e extensão sobre governança ambiental, sustentabilidade e educação popular, atuando de forma integrada com o programa de formação interdisciplinar de pós-graduação, né, em meio ambiente e em educação ambiental e sustentabilidade. Além disso, o projeto UFPA Sustentável, lançado em 2019, reforça o compromisso institucional com a responsabilidade socioambiental, incentivando práticas de redução de resíduos, uso racional de recursos naturais e valorização do patrimônio ambiental da universidade. Então, discutir educação ambiental é refletir sobre o futuro do planeta e sobre o papel de cada pessoa, cada cidadão e cidadã na construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Mais do que um conteúdo escolar, ela é uma ferramenta de transformação social que promove a consciência crítica e o engajamento coletivo diante, evidentemente, dessa crise climática avassaladora e das desigualdades socioambientais resultantes. Correto, Rodrigo? Corretíssimo, professor. A partir da educação, é possível fortalecer valores de cooperação, respeito à natureza e responsabilidade compartilhada, elementos essenciais para uma cultura de sustentabilidade. Assim, a educação ambiental se torna um elo entre ciência, cidadania e justiça climática, apontando caminhos para a preservação da vida em todas as suas formas. Alô! Chegamos ao segundo bloco do programa e hoje a nossa conversa é sobre educação ambiental e vai contar com duas vozes muito importantes. Aqui no estúdio, como a gente já conhece, o professor José Guilherme Fernandes. E vale reforçar sua trajetória, né? O professor Guilherme é doutor em letras, professor titular da UFPA e atua na Faculdade de Letras e no programa de pós-graduação em estudos antrópicos na Amazônia, do qual é atual coordenador. Além disso, ele desenvolve pesquisas na área de estudos culturais, etnossaberes e povos e comunidades tradicionais, sendo também coordenador do Laboratório de Antropização da UFPA e conselheiro no Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Castanhal. Portanto, é alguém que trabalha diretamente com temas que articulam cultura, território, educação e sustentabilidade. E hoje também vamos contar com a participação da professora Maria Ludetana Araújo, que nos enviou uma contribuição super especial para o programa. A professora Ludetana possui pós-doutorado em desenvolvimento socioambiental pela UFPA, além de uma trajetória marcante na educação ambiental no Pará, tendo atuado na formulação e coordenação de políticas públicas na área. Suas reflexões serão inseridas ao longo da entrevista como complemento à nossa conversa. Então, professor Guilherme, para começarmos, eu trago uma primeira questão. A educação ambiental é um processo que visa formar cidadãos conscientes da importância de preservar o meio ambiente, por meio da educação e capacitação. Na sua opinião, quais os empecilhos que dificultam a efetivação da educação ambiental no Brasil e na Amazônia? E quais as possíveis saídas? De volta aqui mais uma vez aos microfones da Atlântico. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. E eu acredito que é uma incompreensão do real papel e da finalidade da educação ambiental, né? Como você falou, a Lei 9795 de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, no seu artigo 2º diz que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Então, ela é um tema transversal, mas a escola está muito habituada ainda, principalmente na esfera escolar, a você ter disciplinas. Então, você não tem um professor de educação ambiental. Então, não sendo uma disciplina, as demais disciplinas não se sentem na obrigação de oferecer esse tópico. E acaba se fazendo como se faz com várias outras situações, né, ou temas, como por exemplo a questão racial, que você elege um dia no ano, faz uma festinha, faz uma marcha, um desfile e pronto, já tivemos educação ambiental, né? Como você falou, é um processo que visa formar cidadãos conscientes. Então eu acredito que a escola, ela precisa estar mais adaptada para ações transversais e interdisciplinares. A universidade forma as pessoas disciplinarmente, então isso também é uma falha nossa, de certa maneira, né? E fora isso, as instituições de Estado, de governo, elas devem oferecer educação ambiental de forma ampla, né, através de programas para a comunidade do modo geral. Isso também não é feito.
Muitas vezes você tem... Nós temos um setor aqui, por sinal, bastante competente na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Castanhal, mas às vezes são poucas pessoas que participam, né? E essas pessoas têm que se desdobrar com a educação, com fiscalização, com uma série de questões, né? E com isso, a educação ambiental fica em segundo lugar, quando deveria estar em primeiro lugar. É verdade, professor, em primeiro lugar. E para ampliar essa discussão, vamos ouvir também a professora Maria Ludetana. A efetivação da educação ambiental no Brasil, e de modo mais evidente na Amazônia, enfrenta uma série de desafios. Entre os principais empecilhos estão a falta de políticas públicas contínuas e permanentes, a escassez de recursos destinados à formação docente e a carência de infraestrutura nas escolas, especialmente nas regiões ribeirinhas e rurais. Soma-se a isso uma visão ainda fragmentada e, por vezes, conservacionista da educação ambiental, muitas vezes reduzida a ações pontuais, sem a devida integração curricular e comunitária. Como possíveis saídas, destacam-se algumas questões que eu vou falar: o fortalecimento das políticas públicas permanentes, a inclusão da educação ambiental como eixo transversal em todos os níveis de ensino, o incentivo à formação dos educadores, a formação continuada e o fomento a projetos locais que dialoguem com as realidades amazônicas. A valorização dos saberes tradicionais e comunitários também é essencial para construir uma educação ambiental crítica e socialmente transformadora. Muito importante essa reflexão. E vamos seguir com a nossa conversa aqui no estúdio. Professor Guilherme, as escolas são um espaço coletivo e que muitas comunidades urbanas e rurais são referências quanto à participação social em questões culturais e ambientais, o que nem sempre ocorre. Então, quais as transformações de ordem administrativa, didática, sistêmicas e estruturais deveriam ocorrer para que a escola alcance esse objetivo? Isso é um lastro bem grande, né? Administrativo, didático, sistema estrutural, mas eu poderia reduzir esse lastro à seguinte questão, né? O conhecimento do território, o conhecimento do espaço em que você mora, em que você habita, né? E esse conhecimento ele acontece por vários vieses, a partir do estudo da paisagem, a partir da língua, a partir das manifestações culturais. Porque, de certa maneira, quando você fala em ambiente, muitas vezes a gente acha que o ambiente é tão somente a floresta, a natureza, o rio. Não, o ambiente é todo aquele espaço em que o humano interage. Então, muitas vezes, a falta de educação ambiental é a falta de conhecimento do espaço que habita, é a falta de conhecimento que existem outras pessoas que habitam esse mesmo espaço. Então, às vezes, a pessoa chega no posto de gasolina aqui em Castanhal, se acha no direito de colocar um som enorme, porque ele gosta daquela música que, às vezes, é de péssima qualidade, mas todo mundo tem que ouvir. Então, isso é conhecimento de que existem outras pessoas habitando aquele mesmo espaço. Então, acho que a primeira questão a se tratar é exatamente isso. É o reconhecimento que existe uma outridade, existem outras pessoas que habitam o mesmo espaço. Só a partir daí você vai compreender que existem diferentes maneiras de intervenção no espaço e, com isso, um processo mais educativo. Muito necessária a sua fala, professor Guilherme. E para complementar essa perspectiva, a professora Ludetana também traz uma contribuição. Para que as escolas se tornem, de fato, espaço de referência em participação social e ambiental, é preciso promover transformações de ordem administrativa, didática e estrutural. Administrativamente é necessário garantir a autonomia pedagógica e orçamentária para que as instituições possam desenvolver projetos ambientais permanentes e contextualizados. Do ponto de vista didático, urge a adoção de práticas interdisciplinares que aproximem o conhecimento científico das vivências locais, favorecendo o protagonismo estudantil e a integração entre escola e comunidade. Estruturalmente, as escolas precisam ser repensadas como espaços sustentáveis e educadores, com hortas, com coleta seletiva,
com áreas verdes, com jardins, com uso racional da água e da energia, com ambientes que despertem o senso ecológico do cotidiano escolar. Essas ações só se consolidam com uma gestão democrática e participativa, que envolva professores, estudantes, famílias e lideranças comunitárias. Professor, a educação ambiental não é unicamente uma ação escolar, mas deveria ter o alcance de práticas a serem desenvolvidas em toda a sociedade. Considerando isso, o que fazer em termos de políticas públicas e de ações extensionistas para que essa amplitude da educação ambiental seja alcançada? Eu acredito que a primeira questão é que haja envolvimento de todas as pessoas, e quando eu digo todas as pessoas, começando pelos professores, nós professores, né? Eu acho que o professor ele tem um compromisso, ele é um formador de opinião, tá? É bom que se diga isso, a gente às vezes nós não nos lembramos disso, mas nós somos formadores de opinião, temos uma sala com 30, 40, 50 alunos, enfim, a gente acaba sendo, de certa maneira, esse centro das atenções, né? Então acho que é aproveitar isso e conduzir, enquanto essa função de professor, conduzir para a sensibilização em relação ao ambiente. Então, muitas vezes as pessoas são muito ligadas ao livro didático. O livro didático é uma prisão. Eu, particularmente, não sou favorável ao livro didático, que me perdoem quem é favorável, mas eu acredito que a gente tem que ter experiências. E, em segundo ponto, essa sensibilização se dá pelo conhecimento. Aqui você tem áreas ainda relativamente preservadas em Castanhal, você tem a margem dos rios, você tem comunidades quilombolas, você tem comunidades rurais, você tem assentamento. Então acho que conhecer essa realidade para ver que essas pessoas também, elas dependem do ambiente para que haja a condição de sobrevivência. Então acho que essa sensibilização é extremamente necessária. E do lado das políticas públicas que não fica apenas no papel, né? Para começar, você tem ICMS verde, que é um recurso que é destinado para as secretarias do meio ambiente, né? Como distribuição do imposto de circulação de mercadoria e serviço. Mas cadê o percentual que deveria ser aplicado à educação ambiental? Então isso também precisa se abrir um pouco, né? Esse baú que às vezes esconde questões que infelizmente nos fogem ao controle, mas que são necessárias serem postas claramente. ICMS verde não é apenas para fiscalização, é para a conscientização e a educação ambiental. Muito bem colocado, professor. E essa questão nos leva a um outro ponto importante que também aparece na fala da professora Ludetana. Vamos ouvir. Para que a educação ambiental ultrapasse os muros da escola e alcance toda a sociedade, é fundamental que as políticas públicas sejam intersetoriais, articulando educação, meio ambiente, saúde, cultura e economia. É preciso criar programas de extensão comunitária que envolva universidades, escolas, movimentos sociais e organizações locais, na promoção de práticas sustentáveis, especialmente nas comunidades amazônicas. É isso aí, professora, e vamos seguir aqui no estúdio com o professor Guilherme agora. Professor, na próxima semana iniciará em Belém, capital do estado, a COP30, evento mundial que coloca no centro de debates as mudanças climáticas e a questão ambiental. Quais as expectativas que o senhor, enquanto pesquisador e docente em educação ambiental, tem como resultado do evento? O que poderá mudar positivamente para as práticas e questões da educação ambiental? A gente tem que considerar a COP a partir de duas perspectivas. A perspectiva governamental, que é exatamente o que vai ser discutido na zona azul, né? E a perspectiva da zona verde, que é dos movimentos sociais. Enquanto perspectiva das lideranças mundiais, eu não tenho muita expectativa, né? Claro que o presidente Lula conseguiu, em menos de um dia, articular um grande fundo para as florestas tropicais, inclusive os países que detêm essas grandes florestas tropicais, além do Brasil, a República Democrática do Congo na África e também a Indonésia no Sudeste Asiático, né? Que tem grandes florestas. Então, praticamente foi o Brasil e a Indonésia que já destinaram recurso. Mas o norte-americano, né, o Ronaldo Trump, né, ele nem apareceu, nem mandou ninguém. Então eles são os maiores emissores de gás carbônico em função da industrialização que eles promovem, mas eles não assumem nenhum compromisso em relação a esse ressarcimento.
Da mesma maneira, a comunidade europeia disse que vai ajudar, mas não disse um montante, assim como o príncipe Andrews, né, que eu acredito que foi quem esteve aí, foi o Andrews, né? Não, o príncipe William. William, perdão, né? O Andrew eu acho que é o irmão dele, né? Isso aí, né? Entre família, na realidade, a família não assumiu nada até agora, né? Então a gente precisa que haja esse compromisso. Mas, do outro lado, nós temos uma enorme mobilização do movimento social. Então, desse movimento eu espero, até porque, depois de COPs que aconteceram em países ditatoriais, do Oriente Médio, que você não poderia ter manifestação, essa é a primeira grande COP democrática, né? Então acredito que vai ter muito barulho e eu espero que esse barulho dê uma excelente canção. Riquíssima contribuição, professor. E essa sua reflexão dialoga diretamente com a contribuição da professora Ludetana. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Para mim, representa um marco histórico e uma oportunidade ímpar para a Amazônia e para o Brasil reafirmarem seus compromissos com o enfrentamento das mudanças climáticas. Como pesquisadora e docente em educação ambiental, espero que o evento gere compromissos concretos voltados à educação climática, à valorização dos